Olá, pessoal. Vamos ver agora a nossa gravação da prova de auditoria da Federal. De forma geral, a gente viu que a prova cobrou muitos assuntos que a gente viu em sala de aula, como os nossos testes, a questão de amostra, enfim, alguns pontos. E vimos também que, como a gente tinha conversado em sala, ela cobrou uma outra questão de legislação seca, né? Inclusive algumas que a gente viu em sala de aula. Vamos lá, esse aqui era a questão do controle interno, que era bem aquele artigo que eu mostrei para vocês da Constituição Federal, até no aulão a gente reviu, para a gente verificar, então, algumas atribuições do controle interno. Cabe ao controle interno avaliar o cumprimento de metas previstas no plano plurianual, execução de programas, governo, orçamento, como correto, né? Isso aqui era exatamente o que estava lá no artigo. Finalidade de controle interno, comprovar a legalidade, avaliar os resultados, eficácia, eficiência, gestão, enfim, também correto. Controle interno deve apoiar o controle externo em sua missão institucional, vem nessa linha. E a 4 dizia que não pode responder pelas irregularidades ou ilegalidades que tomarem conhecimento no exercício da função, por se trata de risco inerente. Não caberia, né, pessoal? Não seria um risco inerente, também não caberia, porque ele tem que responder dependendo do que ele encontra. Por isso, a 1, 2 e 3 estão corretas. Vem bem naquela linha da Constituição Federal, das atribuições de controle interno. Na questão 33, aparecia a IN3, que era aquela que tratava do controle interno também, que a gente viu em sala de aula. Lembrando o seguinte, que a questão correta era sobre a primeira linha de defesa, a gente viu que tinha a linha de defesa segunda e terceira também, primeira, segunda e terceira, e que a primeira contempla, sim, os controles primários, né? Por isso a questão estaria correta e as demais mudaria dentro da... Comparado com a IN, a gente vê, por exemplo, que o prazo aqui já não seria os 48 meses, teríamos questões das assessorias a serem alteradas, então por isso estaria correta. A questão até dos especialistas externos não ser avaliado pelo Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade também estaria equivocado. E depois nós temos da IN1, também cobraram sobre gestão de risco, governança do poder Executivo Federal, onde a questão correta era mesmo a declaração das intenções e diretrizes gerais da organização, ou seja, ali realmente estaria correto porque está relacionado à gestão de risco, né? Aqui dizia que o risco expõe uma organização desconsiderando quaisquer ações gerenciais que possam reduzir a probabilidade, não era exatamente nessa linha de desconsiderar quaisquer ação. A capacidade de saber com antecedência a probabilidade é o que melhor define o risco, né? A probabilidade de eventos futuros, mas você não poderia avaliar dessa forma. O risco está exposto após implementações seria conceito de outros termos presentes na IN e a combinação de processos também estaria equivocada. Então, nesse caso, seria a declaração de intenções gerais de uma organização. Essa seria a questão certa. E voltando na anterior, lembrando que a gente viu, né? Primeira linha de defesa, segunda e terceira, e acabou caindo o conceito da primeira linha. Nessa questão, trouxe as técnicas que a gente tinha falado em sala de aula, que vinha na linha de recálculo, confirmação externa, observação, indagação, inspeção, reexecução e procedimento analítico. Dizia: fornecer evidência de auditoria com grau variável de confiabilidade, dependendo da sua natureza, no caso de registro interno, da eficácia dos controles da sua produção, a respeito da execução dos procedimentos. A busca junto a esse daqui era pegadinha, porque o pessoal poderia dizer que era confirmação externa, entretanto, aqui trataria dentro ou fora da entidade, então entraria na indagação, tanto é que é 53472, né, que é a 4 a indagação, ali teria uma grande pegadinha. A questão de avaliação das informações por meio de estudos e obtenção da evidência, por exemplo, a ausência de acordo paralelo que possa influenciar o reconhecimento da receita, que seria, então, a questão da confirmação. Somente essa seria a confirmação externa, mas muita gente pode ter caído nessa questão de busca a informação de terceiro, entretanto, era uma indagação, né? Até porque buscaria dentro e fora da entidade. Aqui veio bem no conceito de evidências,
de auditoria, para vocês se lembrarem que a evidência, ele vai fundamentar a opinião, que a evidência inclui, então, registros contábeis, informações gerais. Lembrando que a suficiência e a adequação, dizer que não estavam interrelacionadas, a gente sabe que ela tinha que ser suficiente e adequada, então, por isso, estariam relacionadas. Vinha naquela questão que a gente falava que a adequação era qualidade, por isso estaria errado, e suficiência era quantidade, né, que ali estaria qualidade ao contrário. A inspeção consiste no exame de processo, procedimento executado por outros, o acompanhamento do auditor na contagem de estoque, que seria a verificação, então por isso estaria equivocado. Aqui vinha bem na linha do nosso teste substantivo, né? O nosso conceito de teste substantivo. Suficiência, exatidão e validade dos dados produzidos no sistema de informação, uma questão bem tranquila para vocês responder, que era o que a gente bastante viu esse assunto, a questão do teste substantivo, sempre a questão de suficiência, validade dos sistemas de informação. Essa outra questão você tinha que verificar a questão que o que caberia, então, o auditor deveria preparar na sua documentação de auditoria, né? Ver a natureza, a época, a extensão dos procedimentos, as normas, os resultados, procedimentos adequados, caberia também. Discussões de assuntos insignificantes tratados com a administração não caberia, né? Não entraria. E os assuntos significativos durante a auditoria, as conclusões obtidas a respeito de julgamento profissional, isso tudo auxiliaria ele também nesse tipo de trabalho. Por isso ficaria 1, 2 e 4. Aqui vinha relacionado mais ao tamanho da amostra, para a gente ter uma ideia. A verdade, quanto menor for a distorção tolerável, menor será o tamanho da amostra. Não, né? Se você consegue tolerar, mas você tem que aumentar essa amostra. Quanto maior alta for a avaliação do risco, maior deve ser o tamanho da amostra. Estaria verdadeiro. Quanto maior o nível de segurança do auditor precisa nos resultados da amostra, também maior o tamanho da amostra precisa ser. E quanto maior o valor da distorção que o auditor espera na amostra, maior deverá ser o tamanho da população, que daí também estaria equivocado. São questões para você fazer a ligação. Lembrando sempre que a gente falava, né? Quanto maior o risco, maior a amostra, mas não quer dizer que uma distorção tolerável teria que, automaticamente, a gente teria que diminuir essa amostra, porque teria que ver a questão da tolerância. Essa outra questão vinha também na questão da amostragem, trazia aquela questão que a gente viu de risco à amostragem, que a gente sabe que é quando você aplicar o mesmo procedimento no demais parte da população, você tem ou não o mesmo resultado, que não era o caso aqui. A amostragem, a aplicação de 100% da população, não, você está pegando uma parte. O risco de não amostragem é você ter um procedimento sujeito a um procedimento diferente, e aqui já vinha um conceito exato, né? A amostragem de auditoria permite que o auditor obtenha e avalie a evidência de auditoria em relação a algumas características, ou seja, acaba, por meio daquela parte da população que é retirada, ele consegue sim dar suas conclusões e buscar as suas evidências, por isso aquela questão estaria correta. Essas são algumas questões da auditoria. Notem que cobraram bastante as instruções próprias do governo federal, vieram bem na linha de primeira linha, segunda defesa, terceira lá na questão da IN 03, veio ainda algumas questões da IN 01, e de forma geral foi uma prova de nível médio, misturou alguns assuntos no decorrer das questões. Agora é só aguardar o resultado. Boa sorte para que esse resultado venha positivo para você. Até a próxima.